está deixando elas loucas para cumprir exatamente o que a Escritura disse e prometeu. As grandes coisas hediondas que virão sobre a terra, como gafanhotos para assombrar as mulheres que cortam o seu cabelo. Eles terão cabelos compridos como uma mulher, e diversas visões hediondas que elas serão capazes de ver. Senhor, nestas condições mentais iludidas em que estão, e estão gritando para as rochas e montanhas. Preste atenção, irmã. Mulheres que serviam de ser mães, mulheres que serviriam de ser mães a cães e gato, e não criaram filhos para te honrar. Aquelas a quem tu destes filhos, e elas o conceberam, e soltaram nas ruas para fazer como queiram. Não é de admirar que tu disseste, Senhor, quando estava indo para a cruz, então começarão a gritar para as rochas e para os montes caírem sobre eles. Apocalipse 6. As pragas que virão. Mas Deus te convida a fugir disso, a entrar em Cristo e ser batizada com o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. É só você se render, é só você se entregar, é só você se confessar e chegar diante dele. Senhor, eu não vou sair aqui desta noite sem que o Espírito Santo venha sobre mim. Esteja em mim, habite em mim e me guie por caminhos eternos. Apocalipse 6, verso 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Vocês terem melhor conhecimento, irmãos e irmãs, sobre isso, leia o sexto selo. Há uma tempestade que está se aproximando. Vocês lembram daquele homem? Ele chegou e falou para o outro que tinha uma granja na beira de um riacho e disse: olha, vai vir uma tempestade aí. Eu ouvi nos jornais e eu vim aqui para tirar a sua família. E eu quero que vocês entrem no meu carro e eu vou levar vocês para longe. E aquele homem olhou para aquele que estava dando a advertência e disse: que tempestade, que nada, rapaz. Você está enganado com esses jornais. Fala isso há quanto tempo isso não acontece? Ele falou: olha, mas agora é sério. A coisa é séria, vai acontecer. E ele disse: não vou. Então tá bom, o senhor não quer ir? Deixa eu levar a sua esposa com as crianças. Ele falou: olha, nem minha esposa, nem eu, nem minha esposa e nem minhas crianças vai sair daqui. Nós moramos aqui nós vamos ficar. Moço, está vindo uma tempestade. E aquele homem não ouviu. E a gente tem advertido, tem falado, e as pessoas: não, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para depois, e vai. Então aquele homem foi embora e de repente a tempestade veio. E quando a tempestade veio de água, aquelas torrentes de água começou a invadir aquele local, e as águas foram subindo, e ele começou a matar, porque as cobras venenosas subiam do rio, e ele não teve força para aquilo, foi picado, morreu. A esposa subiu no telhado com as crianças, e as cobras também, as venenosas, queria fugir do lago, e subiu no telhado também, e ela perdeu a força para matá-los, as cobras, e ela e as crianças foram picadas, e todos morreram.
No outro dia sai do jornal que uma família morreu. Mas havia uma advertência. Deus mandou uma via de escape e aquele homem não ouviu. Aquele homem não protegeu sua esposa, aquele homem não protegeu seus filhos, não protegeu a sua esposa e não protegeu a si mesmo. Irmão, irmã, o arrebatamento está às portas e depois do arrebatamento há umas pragas que virão para todos aqueles que não foram imunizados com o Espírito Santo. O seu remédio, a sua vacina e a nossa saída é sermos batizados com o Espírito Santo. Então, a oportunidade é agora, não é amanhã, é exatamente agora. Tome sua decisão, porque não sabemos o dia e nem a hora que o arrebatamento acontecerá. Eu só quero te convidar a examinar a si mesmo e examinar a sua vida com esta palavra. Porque se não estiver enquadrado aqui, Deus não vai ter o culpado como inocente. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde aqui presente e o que nos acompanha através desta transmissão. E que o Espírito Santo possa te tocar e que você seja tão desejoso, tão desejosa, que hoje você o receberá e viverá uma vida de gratidão.